Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre tradição e método científico. Eu vou até deixar correndo aqui embaixo. Sim, antes de falar em tradição e método científico, gostaria de fazer algumas considerações gerais acerca do nosso assunto aqui. A abordagem popperiana sobre racionalidade científica e racionalidade política e a questão da tradição, ela é bastante abrangente e influente, tanto no campo da filosofia da ciência como no campo da filosofia política. E o Karl Popper, como nós sabemos, através das nossas pesquisas e tal, ele é um filósofo do século XX, concebido, que é conhecido, melhor dizendo, por suas contribuições significativas para a compreensão desses conceitos. E o Popper, ele defendia uma visão do método científico que contrastava com a visão tradicional de verificação empírica. Ele propôs o princípio da falsibilidade como um critério-chave para distinguir a ciência da não ciência, a igualdade entre refutabilidade e testabilidade, como nós tivemos a oportunidade de ver isso no encontro anterior. Para ele, o que caracteriza uma teoria científica é ela ser passível de ser testada, e testada crucialmente e refutada por evidências empíricas. A teoria deve conter essa característica. E, portanto, a ciência não busca a confirmação, mas a refutação de teorias por meio dos exames empíricos. E no contexto da racionalidade política, que é a outra esfera que nós estamos aqui abrangendo, o Popper ele estava preocupado com a questão da governança e da estrutura social. Ele advogava por sociedades abertas, como nós bem já ressaltamos também em nossos encontros anteriores, onde o governo é responsável e pode ser responsabilizado por suas ações. E o Popper ele também enfatizava a importância das instituições que permitam a mudança e a crítica, favorecendo a correção de políticas defeituosas, sem recorrer a métodos que podemos chamar de autoritários. Nós vemos isso muito bem no encontro anterior, que foi sobre a minha dissertação de mestrado, em que tratava do vínculo entre a filosofia do conhecimento, a epistemologia de Popper, com sua filosofia política, com seu pensamento político. E outro ponto aqui, que é chave na nossa abordagem, sobre o problema da tradição. O Popper ele estava interessado em como as ideias tradicionais e os dogmas podem limitar o progresso humano. O Popper ele argumentava que sociedades abertas são aquelas que são capazes de desafiar tradições e, ao mesmo tempo, crenças estabelecidas por meio do método crítico e também da discussão racional. O nosso autor ele via a tradição
como algo que poderia conter o avanço do conhecimento. A gente vai ver isso em detalhes logo a seguir. Se não fosse constantemente questionada e revisada à luz de novas evidências, de argumentos. Essa dimensão dessa intersubjetividade que é tão importante para esse debate racional, para esse debate crítico. Em suma, a nossa intenção aqui nessa live é mostrar, com um pouco mais de detalhes, claro, como essa abordagem do Popper destaca a importância da crítica, do teste empírico e da abertura ao questionamento para o avanço, tanto na ciência como na política, enquanto reconhece os desafios apresentados pela tradição arraigada. E antes de entrar no modo como que Popper vai rumo a uma teoria racional da tradição, como está bem ilustrado no título lá do capítulo 4 de Conjecturas e Refutações, que foi uma conferência por ele proferida, ele concebe dois modos de lidar com a tradição. Um desses modos é o ponto de vista antirracionalista, que diz que é inviável abordar a tradição por via de qualquer teoria racional. Devemos apenas compreender o que ela significa e aceitá-la como um dado. Ele dá o exemplo de um autor que se encaixa nesse ponto de vista antirracionalista, que é o Edmund Burke, que analisou, diz ele, a Revolução Francesa por meio dessa força irracional, aí, entre aspas, chamada tradição. E o outro ponto de vista é o ponto de vista racionalista. O ponto de vista racionalista, ele possui uma hostilidade tradicional quanto ao tradicionalismo. Eles querem julgar tudo com os méritos próprios e não com a cabeça dos outros, diz o Popper. Mas só pelo fato de eles tradicionalmente incorrerem nessa postura, nós vemos que essa questão da tradição, esse problema da tradição, não é tão simples assim. Agora, partindo para o que o nosso autor coloca, Deodato, o Popper ele tinha uma visão particular sobre a relação entre tradição e método científico. Para ele, a tradição poderia ser um obstáculo ao progresso científico, especialmente quando se tornava dogmática e impedia a adoção de novas teorias, de novas ideias ou novas teorias, né? E ele argumentava que o método científico, baseado na falseabilidade, era essencial para romper com a rigidez das tradições e permitir avanços significativos no conhecimento. Porque ele distingue duas formas de transmissão de conhecimento. A primeira é dos povos primitivos, que consistia no repasse acrítico dos mitos religiosos, baseados em suas crenças. Quando havia uma tempestade, por exemplo, a explicação seria a de que Poseidon estava raivoso, estava enfurecido.
do modo em que os filósofos helênicos, os filósofos pré-socráticos, procuravam explicar esses mesmos fenômenos. Ou seja, um filósofo repassava um mito para outro filósofo e dava a oportunidade a esse outro filósofo de discuti-lo e apresentar um melhor. Isso contribuiu para o desenvolvimento das escolas filosóficas, como nós vemos na Grécia Antiga, a escola jônica e a eleática, e assim por seguinte, e assim por diante. Então, nós temos esses dois modos, o repasse acrítico dos mitos para uma tradição de segunda ordem, que é essa postura revisionista, não só de repassar os mitos, mas de revisá-los e buscar substituí-los por histórias ainda melhores, mais abrangentes, com maior capacidade explicativa. Tradição essa inaugurada pelos filósofos helênicos. E o Popper, ele acreditava que a tradição poderia restringir a liberdade de pensamento, pois muitas vezes ela é baseada em ideias aceitas sem questionamento. Ele dá até o exemplo lá de nós usarmos os nossos relógios no pulso esquerdo, herdadas de geração em geração, e isso pode criar uma resistência à mudança e à aceitação de novas abordagens críticas. O método proposto pelo Popper, assim para a ciência, era o da falsificabilidade. Segundo ele, uma teoria científica deve ser formulada de maneira a ser possível refutá-la com experimentos ou observações. Nós vemos que o Popper ele embarca, ele é um herdeiro dessa tradição de segunda ordem, inaugurada pelos filósofos helênicos. E esse modo essa adesão à teoria da falsificabilidade, ela contrasta com um dos modos da tradição, que para o Popper poderia ser um obstáculo ao progresso do conhecimento científico, que era o observacionalismo. O que o ponto de vista observacionalista nos dizia? Que o conhecimento se dava pelo acúmulo de percepções. Ele cita lá no conhecimento objetivo uma famosa passagem do Francis Bacon, dizendo que as percepções são como uvas maduras da estação, que, se comprimidas, dariam então origem ao puro vinho do conhecimento. Não. Popper é a perspectiva da falsificabilidade. É possível refutar teorias com experimentos ou observações, e é assim que o conhecimento progride, e não pelo mero acúmulo de percepções. Teoria do balde versus teoria do refletor. A busca por evidências que possam falsificar uma teoria é o cerne do progresso científico, pois permite a rejeição de ideias antigas em favor de novas teorias mais consistentes com os dados observados. Nesse sentido, a abordagem do Popper tenta fornecer para a gente um mecanismo para superar as limitações impostas pela tradição, não rejeitando completamente a tradição.
mas fornecendo mecanismos, porque nós não podemos, diz o Popper, nós não podemos meramente nos libertar de uma tradição. Libertar-se de uma tradição é assumir outra, mas nós podemos questionar os tabus por elas impostos. E, nesse sentido, a abordagem dele tenta fornecer um mecanismo para superar as limitações impostas pela tradição. E, ao incentivar a crítica constante, a revisão de teorias e a disposição para descartar ideias que não resistem à falsificação, Popper acreditava que a ciência poderia avançar além das restrições impostas por uma tradição inflexível. Desse modo, embora Popper, como eu acabei de apontar aqui, embora o Popper ele reconhecesse a importância da tradição, nós não podemos começar do zero. Isso é até um dos pontos da sua crítica a métodos revolucionários em política. Embora ele reconhecesse a importância da tradição como parte da herança cultural, que nós não podemos destruir, ele destacava a necessidade de uma abordagem crítica e aberta para impulsionar o conhecimento científico.